Muito bem, então, neste dia de festa nas famílias e ao mesmo tempo, alguns que recordam seus falecidos, neste tempo de pandemia, quantas famílias perderam o pai, quantas crianças ficaram órfãs. Então, no mesmo tempo em que nós fazemos festa pelas graças recebidas, também manifestamos solidariedade às famílias que perderam seus amados. O que a palavra de Deus nos ensina hoje? Dentro desse contexto do mês vocacional e de modo particular da Semana da Família. Bom, primeiro, a imagem que deve ficar na nossa cabeça é a de um caminho, de um longo percurso a ser percorrido. Uma estrada que está à nossa frente e que nós somos chamados a percorrer. De fato, é assim a nossa existência, o nosso discipulado de Cristo, a vivência em família, é um caminho, um percurso a ser vivido. E a figura do profeta Elias, na primeira leitura, pode ser um pouco a síntese de cada um de nós, de nossas famílias, de nossas comunidades. Elias está cansado e foge da perseguição da rainha Jezabel, que tinha uma influência muito negativa sobre o rei. E Elias se sente fraco. Pede a Deus que lhe tire a vida, basta, chega, cansei. No entanto, o Senhor o visita 2 vezes. O anjo lhe diz na primeira vez, levanta e come. E de fato o profeta come. E na segunda vez lhe diz, levanta, come, que o teu caminho é longo e o percurso ainda pela frente te é proposto. É justamente esta palavra de Deus que consola o profeta Elias e que pode ser uma palavra de consolação para todos nós. E não apenas de consolação, mas de fortaleza, de estímulo e de uma renovada esperança e confiança na presença do Senhor ao longo do nosso caminho. Assim como Elias experimentou a presença de Deus no momento de dor, de dificuldade, de cansaço, de tribulação, nós também contamos com esta presença amorosa, misericordiosa de Deus em nosso caminho pessoal, familiar e comunitário. No entanto, o que o evangelista João nos apresenta é a continuidade deste longa catequese de Jesus, no capítulo 6 do seu evangelho. E o evangelista João sublinha justamente este grande dom concedido por Deus por meio do seu Filho a cada um de nós. Jesus repete 4 vezes nesse texto, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão descido do céu. E Jesus ainda dá mais um ensinamento. Aquele que se deixa instruir pelo meu Pai, esse crê em mim. Ou seja, aquele que acolhe Deus como Pai e esse testemunho do Pai em favor do Filho para a vida de todos nós. A palavra do Pai é justamente esta: escutai o meu filho, ouvi o que ele diz. Então fica a pergunta para nós: quanto nós acolhemos esta exortação do Pai? Nós sabemos que no desenvolvimento psicológico, afetivo de um ser humano, chega um momento na vida que é preciso se confrontar com o pai, assim como com a mãe. Quem não faz esse confronto não amadurece, não cresce, não se torna adulto, maduro.
E isso é sempre um momento de dor nas famílias, né? A gente acompanha isso. Porque nem sempre os pais, se é que a gente pode dizer que algum dia a gente está preparado para algo nesta vida, mas nem sempre os pais estão sobre aviso de que a maturidade do filho depende desse confronto. No entanto, nós somos chamados por Jesus a viver uma docilidade diante do Pai. E que o Pai nos apresenta o seu Filho para que nós tenhamos vida no Filho. Então o Pai nos conduz ao seu Filho para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. E é justamente isto que o salmista reconhece, cantando, que é preciso engrandecer o nome do Senhor e louvar a Deus, porque Ele, contemplando-o face a face, somos então alimentados, fortalecidos, perdoados. A face do Pai para nós é o Cristo. O Papa Francisco, quando proclamou o ano extraordinário da Divina Misericórdia, ele insistia, né? A face misericordiosa do Pai é Cristo. A face amorosa do Pai é Cristo. Quem deseja viver nesta comunhão amorosa e misericordiosa com o Pai, é chamado então a acolher e a viver na intimidade e na amizade com Cristo. E o que o Cristo nos dá? O que Ele nos oferece em nome do Pai? Jesus é justamente a expressão máxima do amor, portanto Ele não dá coisas. Às vezes a gente, nas nossas relações interpessoais, a gente se dá coisas, se oferece presentes, que sempre são gestos de carinho, obviamente, e que todo mundo gosta de receber. Mas o evangelista João nos diz e nos afirma categoricamente que Jesus não nos oferece coisas, mas Ele oferece a si mesmo. Ele dá a si mesmo. E por isso que Cristo é a máxima expressão do amor. Porque Ele dá de sua vida, Ele dá do seu ser, para que a humanidade tenha vida nele. E se nós queremos, de fato, viver, então, acolhamos este dom de Deus. Eu sou o pão descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E Jesus mesmo diz: aquele que vem a mim e se alimenta de mim, eu não o rejeitarei, pelo contrário, eu o fortalecerei para que faça o caminho e chegue à vitória sobre a morte. Eu o ressuscitarei no último dia, diz Jesus. Na medida em que nós nos alimentamos com o corpo do Senhor, com a reta intenção de gerar comunhão e unidade por nosso testemunho, na medida em que nós nos alimentamos do pão descido do céu e vivemos uma vida coerente com a ceia e a mesa da qual participamos, promovendo a paz, a reconciliação, o perdão, a fraternidade, a solidariedade, tudo aquilo que nos torna filhos e filhas de Deus, tudo aquilo que nos faz sermos humanos. Eu me lembro do Papa João Paulo II, quando eu era adolescente, jovem, que ele, nas celebrações que ele fazia com a juventude, ele sempre dizia: acolha e receba Cristo. Jesus Cristo nunca te tirará algo que é autenticamente humano. Jesus não nos tira nada que é humano. O que Jesus arranca do meio de nós é aquilo que nos desumaniza, aquilo que nos torna desumanos. E o que nos torna desumanos é o pecado, é a maldade,
Isso Cristo tira, dizia o Papa João Paulo II na época. E é o que o apóstolo Paulo nos ensina na segunda leitura da carta aos Efésios. Que seja banida de entre vós toda rixa, toda cólera, toda irritação, toda gritaria, toda maledicência. Que a maldade seja eliminada do meio de vós. Na vivência da reconciliação, do perdão, da comunhão e da unidade, no amor, diz o apóstolo Paulo. Pois bem, o que é a vocação à paternidade? O que é a autêntica vocação à paternidade? Se não é justamente, em primeiro lugar, dar um exemplo de humanidade. Felizes somos nós se tivermos um pai que, acima de tudo, foi exemplo de humanidade. Isso é um grande presente para quem o recebeu. Que olhando para o pai, enxerga uma humanidade íntegra. Então essa é a vocação a que os pais somos chamados. A testemunhar humildemente, sem arrogância, sem soberba, testemunhar humildemente aquela humanidade que o Cristo e que o pão descido do céu gera em nós. Para que os filhos se alimentem da nossa humanidade. Porque o que é autenticamente humano é agradável a Deus. O que não é autenticamente humano, que é o pecado, que desumaniza, como eu disse anteriormente, é desagradável a Deus. Então, aos pais aqui presentes, em primeiro lugar, em nome da Igreja de Cristo, nós queremos louvar a Deus, bendizer a Deus e agradecer a cada um de vocês pela vocação assumida. Nestes tempos de tanto egoísmo, de tanto individualismo, apostar e confiar num projeto comunitário como é a família, e num projeto onde é preciso dar de si, dar a própria vida, os pais que vivem a sua vocação com esforço, com dedicação, com empenho, recebem de fato de Deus uma graça. E nós, como igreja, agradecemos a cada um de vocês, porque ajudam a edificar não apenas a própria família, mas ajudam a edificar a sociedade, a família humana. Portanto, a paternidade não é apenas uma vocação para dentro de casa. A paternidade é uma vocação de serviço à sociedade, à humanidade. Também gostaria de lembrar aquelas mães, aquelas mulheres que por motivo ou outro tiveram que fazer também de pai. Muitas mulheres tiveram que assumir a dupla vocação da maternidade e da paternidade, por diversos motivos que não cabe aqui elencar. Então essas mulheres também, nosso agradecimento e nosso reconhecimento. Que o Senhor, portanto, nos sustente e nos alimente com o pão descido do céu, e que nós vivamos na alegria, na ação de graças, por termos sido alcançados e agraciados com tão grande dom. Que o pão do céu, que é Cristo Jesus, seja nossa força, seja nosso sustento, seja nossa alegria de viver. E a todas as famílias que encontrem no pão descido do céu a fonte da vida. E que a gente nunca se auto-exclua deste banquete. Porque esse banquete é aberto para todos. O Senhor se oferece por todos. Mas muitos não se alimentam desse banquete. Por quê?
Porque ignoram o valor. Tem gente que ignora, não sabe. Por isso precisa da instrução. Tem pessoas que não têm fé, que não creem. E aí a gente tem que suplicar o dom da fé para essas pessoas. E tem gente que é porque é de graça, né? Porque você sabe que tudo que é dado de graça, as pessoas não valorizam. Se você mexe no bolso das pessoas, as pessoas valorizam. Mas o Pai não é um comerciante. O Pai não faz comércio. O Pai oferece gratuitamente. Então, a gente paga para tudo nesse mundo. Vocês já perceberam? Né? Tudo você paga. Você vai no estacionamento, você paga para colocar o estacionamento. Você vai comer uma pizza, você paga. No cinema, você paga. No teatro, você paga. Agora, até para entrar no parque, você paga. Né? Tudo se paga. Tudo custa dinheiro. E o pão descido do céu que o Pai dá gratuitamente, o pouco se alimentam. Então, aí a gente vê, de fato, como nós cristãos damos e reconhecemos este dom precioso de Deus e queremos sempre nos alimentar dele e permanecer neste caminho que o próprio pão descido do céu nos propõe e que o próprio pão descido do céu nos orienta e nos conduz. Amém.